Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído da Carta aos Gálatas, no capítulo 5, os versículos 22 e 23, que fala exatamente sobre o fruto do Espírito. Quero falar um pouquinho com os irmãos sobre o desenvolvimento do fruto do Espírito. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, está escrito assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós vemos aqui, nesse capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo instruindo sobre a vida no Espírito, a vida por meio do Espírito Santo, se rendendo ao Espírito Santo, tanto que em alguns versículos anteriores ele diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Ou seja, se vocês derem lugar para o Espírito Santo reinar sobre a vida de vocês, se vocês derem lugar para o Espírito Santo desenvolver o seu fruto em vocês, com certeza vocês não vão satisfazer os desejos da carne, pelo contrário, vocês vão viver em concordância com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, uma vida que glorifica a Deus. Amados, o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem viver em nós. E junto com ele vem o seu fruto. O Espírito Santo, ele tem uma semente, nós podemos dizer assim, que se ela for nutrida, se ela encontrar um solo fértil e receber uma nutrição, ela vai se desenvolver. Essa semente vai se desenvolver a ponto de nós darmos muito fruto. É exatamente o que nós encontramos lá em João, no capítulo 15. Nós vemos Jesus falando que ele é a videira, nós somos os ramos, o Pai é o agricultor e que o intuito é que nós permaneçamos linkados, unidos com a videira e possamos dar muito fruto. No versículo 8 de João capítulo 15, diz que nós, ao darmos fruto, vamos glorificar a Deus. Deus é glorificado no fato de nós darmos muito fruto. E todo aquele que dá fruto é podado para que dê ainda mais fruto, e aquele que não dá fruto, ele é cortado. Ou seja, a nossa vida, amados, ela é para o quê? Para darmos fruto para Deus. Se nós não dermos fruto para Deus, lá em João no capítulo 15 diz que aquele galho, aquele ramo que não dá fruto, ele é cortado fora. Mas aquele que dá fruto, ele é podado para que dê ainda mais. Amados, Deus nos chamou para que a vida que ele conquistou para nós, ela seja desenvolvida e se torne visível. Deus não nos deu uma nova vida para que ela fique numa esfera teórica, que nós possamos pensar assim: eu nasci de novo e tudo bem, e continuarmos a viver do mesmo jeitinho de sempre. Não. O Senhor nos deu uma nova vida para que essa vida seja o que? Desenvolvida, para que se torne visível na prática, essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Sempre falo, a regeneração, o novo nascimento, nos leva a um caminhar de desenvolvimento do fruto do Espírito. Uma jornada em que o fruto ele vai crescendo, amadurecendo, até se tornar visível nas nossas vidas. E nós vimos aqui em Gálatas que quais são as características desse fruto. A palavra fala que é um fruto, o fruto do Espírito, que tem várias características: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, essas características, elas estão de certa forma entrelaçadas umas às outras, porque é um único fruto, né? Não são os frutos do Espírito, é o fruto. Então, essas características, elas estão entrelaçadas umas às outras e elas precisam se desenvolver em nós, a ponto
de que essas características se tornem o quê? Visíveis, ou seja, o fruto do Espírito se torne visível em nós. É assim que nós vamos glorificar a Deus. Eu até vou ler esse texto aqui com os irmãos. Abra lá sua Bíblia, se você está acompanhando com a Bíblia pertinho aí de você, abra ali em João capítulo 15, se não, acompanhe a nossa leitura aqui. Em João capítulo 15, ali no versículo 8, está escrito bem assim, ó, amados. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ou seja, Deus, ele é glorificado na nossa vida quando nós damos o quê? Muito fruto. Mas para nós darmos muito fruto, nós precisamos o quê? Nos render a Deus para que esse fruto se desenvolva. Tem uma palavra lá em 1 João capítulo 3, versículo 9, que fala que é impossível alguém que nasceu de novo viver na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ou seja, alguém que nasceu de novo tem a semente divina, a semente do Espírito aqui dentro dele. Não tem como essa pessoa continuar vivendo como um incrédulo, como um ímpio. Se essa pessoa nasceu de novo, essa semente vai o quê? Vai constranger, vai impulsionar para que haja o desenvolvimento dessa semente, para que esse fruto se desenvolva. E nós precisamos o que? Nos render para esse desenvolvimento. Amados, o Senhor deseja que através de nós fique bem nítido o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quando nós lemos isso daqui, muitas vezes nós olhamos para as nossas características e olhamos para as características do fruto do Espírito e pensamos, meu Deus, mas eu tô longe de ser uma pessoa assim. Mas esse é o desejo de Deus para nós. Muitas vezes nós achamos que o fruto que Deus espera que desenvolva em nós, quando nós lemos ali em João que o Senhor espera que nós demos muito fruto, tem pessoas que trazem isso, quantas almas você vai ganhar para Cristo Jesus? Não, isso é resultado do serviço, do trabalho, do ministério de cada um de nós, do chamado de cada um de nós. Alguns vão ganhar muitas vidas, outros menos, mas não é sobre isso que o Senhor está falando. Sabe por quê? Porque o que impacta alguém para que nós possamos ser instrumentos de Deus para a salvação das pessoas é exatamente a manifestação do fruto do Espírito. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida, a nossa alma? Então não é esse o fruto que o Senhor está falando. O Senhor é glorificado no fato em que as características que o Espírito Santo tem e que são depositadas em nós em forma de semente, elas se tornem visíveis. É assim que o nosso Pai, o nosso Deus, ele é glorificado. Nós sabemos, amados, que muitas pessoas pregam o evangelho, falam da palavra de Deus, muitos cantam, louvam, mas não frutificam. O intuito não é simplesmente falar da palavra, não é simplesmente cantar um louvor, adorar ao Senhor, não é simplesmente isso. Adorar eu vou colocar aqui entre aspas, porque o conceito de adoração é outro, em outro momento, em outro devocional nós vamos falar sobre adoração, uma vida de adoração, adorar em espírito e em verdade, mas em outro momento nós vamos falar sobre isso. Hoje vamos nos ater aqui. Não é simplesmente fazer coisas para Deus, vamos colocar assim. Não é esse o fruto que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é nós vivemos de forma que as características do Espírito Santo sejam reveladas através de nós. Nós vivamos em amor, nós sejamos mansos, nós tenhamos domínio próprio, nós sejamos fiéis. Esse é o intuito. É assim que nós vamos glorificar a Deus. E amados, para que isso aconteça, nós precisamos, primeiro, compreender o que significa esse fruto do Espírito, entender que ele foi depositado em nós, como está lá em 1 João 3,9, em forma de semente, e se é semente, essa semente precisa ser regada, nutrida, encontrar um solo fértil, para quê? Para que ela possa se desenvolver, crescer
e se tornar visível. Então nós precisamos entender que o fruto está aqui, mas em forma de semente. E Deus sempre nos chama para uma caminhada de colaboração com Ele, cooperação. Senão nós nasceríamos de novo e instantaneamente nós não teríamos mais nenhuma característica da carne e da hora que nós nascêssemos de novo, todo o fruto do Espírito se manifestaria e se revelaria através de nós. Nós sabemos que não funciona assim, correto? Nós sabemos que não é assim. Então o Senhor nos convida para uma caminhada de colaboração, de cooperação, para que esse fruto se desenvolva. E nessa caminhada, amados, nós precisamos oferecer um solo fértil e uma nutrição saudável. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas duas coisas. O solo fértil é um coração rendido, um coração ensinável, um coração que permite ser doutrinado e ensinado por Deus. Nós falamos um pouquinho sobre isso no devocional de ontem. Se você não ouviu o devocional de ontem, ouça, que vai trazer um entendimento maior para você. Então, nós precisamos oferecer esse coração ensinável. E, amados, não é na força do nosso braço. Até para oferecer um coração ensinável para Deus, nós dependemos de Deus. Então, nós precisamos entender que essa caminhada para o desenvolvimento do fruto do Espírito, ela tem muito a ver com uma confiança na suficiência de Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que dizem, mas eu não consigo. Não, nós não conseguimos na força do nosso braço, é impossível. Nós precisamos ter a confiança e a dependência de Deus. Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Teu Espírito para me ajudar a manter um coração sempre ensinável, sempre rendido, sempre sujeito, sempre submisso ao Senhor. E a outra característica é a nutrição saudável, aquilo que nós nos alimentamos. Amados, se nós colocarmos uma semente, de qualquer árvore que seja, na terra, e nós não regarmos, não colocarmos água, se aquela terra não for uma terra adubada, que tenha uma nutrição saudável, aquela semente pode correr o risco de nem crescer, nem frutificar. Ou se crescer, vai ser aquela planta, aquela árvore assim, que você olha e pensa assim, mas alguma coisa está errado com essa planta, com essa árvore, né? Então, nós precisamos oferecer uma nutrição saudável. Isso faz parte da nossa, o quê? Cooperação. E como que a gente oferece essa nutrição saudável? Amados, é tudo aquilo que nós nos alimentamos, o que nós ouvimos, o que nós vemos, aquilo que nós deixamos fluir dentro de nós, aquilo que nós permitimos que invada o nosso coração, a nossa mente, aquilo que nós alimentamos dentro de nós e aquilo que nós trazemos para dentro de nós. É o que nós alimentamos dentro e o que nós trazemos para dentro. Então, para o desenvolvimento desse fruto, você já imaginou, amados? Desenvolvimento, vamos colocar aqui uma das partes, uma das características ali do fruto, por exemplo, mansidão. Como que nós vamos desenvolver mansidão, por exemplo, se nós nos alimentarmos... Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu sei que tem irmãs que assistem, não fiquem chateadas, recebam a correção da palavra de Deus. Tem irmãs e irmãos aí que gostam de novelas, séries, e são fissurados em novelas e séries. E, amados, novelas e séries feitas pelo mundo não tem o que a gente esperar de bom ali, né? E normalmente tem muita irritação, disputa, contenda, inveja, tem muito disso, muito. E aí a pessoa se alimenta, uma série atrás da outra, uma novela atrás da outra, e ela está tentando sair de um quadro de uma irritabilidade, de ira, de estresse. Ela quer desenvolver a mansidão, mas na hora do descanso dela,
Naquele momento em que ela chega assim, eu vou relaxar um pouquinho. Ela vai lá e liga o computador, a TV dela no quê? Na série, na novela que ela gosta. Agora eu vou descansar um pouquinho. E aquilo ali vai enchendo ela com o quê? Com mansidão? Com certeza não. Com certeza não. Então, amados, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê. Eu não sou contra nós sermos informados e conhecermos as coisas. Eu assisto, eu leio, eu prefiro, a respeito de notícias e informações, eu prefiro ler. Né? Então, eu quero saber o que está acontecendo no mundo, sim, eu gosto de me manter informada, então eu leio. Eu vejo o que está acontecendo, pego as informações, ok, sem problema, não tem problema com isso. Mas você já viu aquelas pessoas que assistem e veem sobre o caos que está o mundo o dia inteiro? O dia inteiro elas ficam assim, tudo que elas fazem é isso. Elas estão no trabalho, mas alguém mandou um vídeo, alguém mandou uma notícia, e elas estão ali o tempo inteiro. Informações, política, caos, isso e aquilo. Chega no final do dia, à noite, aquela pessoa tá assim, até meio atormentada. Como é que vai desenvolver a mansidão? Não nutre a semente do espírito, mas está nutrindo o quê? A carne. E quando nós lemos o texto de Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, fala assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Ou seja, nós precisamos o quê? Crucificar a carne. Não ficar alimentando aquilo que a carne quer. Aqui nós aprendemos que a mentalidade, né, quando nós vamos fazer um paralelo com o que está escrito lá em Romanos no capítulo 8, a mentalidade da carne, ela conduz o que? A morte. Mas a mentalidade do espírito, ela conduz à paz. Então nós precisamos compreender que tipo de alimento que nós estamos colocando para dentro. Nós temos um coração ensinável? Daí você se avalia e diz assim, poxa, eu tenho um coração ensinável, eu recebo a repreensão. Maravilha, você já tem a primeira parte para o bom desenvolvimento do fruto do Espírito, que é ter um solo fértil, um coração ensinável. Mas você tem se alimentado bem? O que tem chegado no seu coração é que tipo de nutrição, que tipo de alimento? Se talvez você tenha dado mais valor para as coisas do mundo, para as notícias e isso e aquilo, para as novelas, para as séries, enfim, para tudo aquilo que tenta te distrair das verdades de Deus, o Senhor está te convidando para mudar um pouquinho, sabe, para ouvir mais um louvor, ouvir mais uma pregação, ouvir mais a Bíblia. Tem gente que diz, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas eu vou dar um exemplo. A pessoa está indo para o trabalho, ela tá de ônibus, de Uber, de carro, não sei. Mas normalmente as pessoas tiram um tempo para ouvir alguma coisa, certo? Ouça uma palavra de Deus. Eu não sei, não encontro uma que seja o período ali que eu tenho no trânsito, às vezes é meio curto demais, 10, 15 minutos. Coloca a Bíblia em áudio, tem os aplicativos aí que nos ajudam nisso, tem a Bíblia em áudio, os versículos que você conseguir ouvir no trajeto da sua casa para o trabalho já é um alimento para o teu coração. Talvez naquele dia você tá assim, levantou meio amuado, meio triste, ao invés de você ir ver o que está acontecendo no mundo, se enche da verdade de Deus. Sabe, às vezes você acorda super cedo, aí algum irmão, alguma irmã pode dizer, mas irmã Catiane, o meu dia é extremamente atarefado. Leia, ouça a palavra de Deus, se você puder, no trajeto que você está indo para o trabalho. Eu sei que tem muitos irmãos que fazem isso através desses devocionais, e glória a Deus por isso, eu fico feliz. Por ser esse instrumento que leva a mensagem de Deus para você. Enquanto você está indo para o trabalho, voltando do trabalho, você está aí ouvindo os minutos de vida e está recebendo as verdades de Deus, recebendo o alimento. Glória a Deus por isso. Mas talvez você caiu de paraquedas aqui ouvindo esse devocional hoje e você está pensando assim, puxa, mas eu não tenho tempo. Então, a partir de hoje, o trajeto que você tem que fazer na rua, o que você, às vezes, está ali lavando uma louça, dona de casa, está ali fazendo alguma coisa dentro de casa,
Coloca um louvor, coloca os minutos de vida aí para ouvir a palavra de Deus. Coloca a Bíblia em áudio para você ouvir. Tenha um tempo de nutrição saudável. Sabe, no final de semana ou no teu dia de descanso, aquele tempo em que você diz, poxa, hoje eu vou descansar. Nesse dia, ao invés de pensar talvez só em sair, em fazer alguma coisa diferente, pense em tirar um tempo a mais com Deus, a estudar a palavra de Deus. Amados, nós temos vivido um tempo em que nós precisamos urgentemente estabelecer as nossas prioridades. Prioridades. Senão nós vamos ser sucumbidos por esse caos desse mundo, esse frenesi desse mundo. Precisamos estabelecer nossas prioridades. Então eu encorajo você. Mantenha um coração, um solo fértil, ensinável e alimente-se com as verdades da palavra de Deus. Para quê? Para que o fruto do Espírito possa se desenvolver. E aí talvez você olhe e pense assim, puxa, eu já sou meio que por natureza uma pessoa super alegre. É difícil alguém tirar o meu humor. Né? Vou dar um exemplo aqui, a irmã Karina é assim, difícil alguém tirar o humor dela. Ela tá sempre sorrindo, sempre brincando. E talvez em alguma outra área você precise ser moldado, precisa ser desenvolvido, né? Porque essas características do fruto do Espírito estão entrelaçados, mas tem algumas delas que já são meio que inerentes, né? Parece que já são meio inerentes e nós acabamos desenvolvendo de uma forma mais fácil, aceitamos de uma forma mais fácil. Eu dei esse exemplo aí, até citei a irmã Karina, glória a Deus por isso, que ela é uma pessoa bem alegre. Mas aí talvez em outra área você tenha alguma dificuldade, por exemplo, sei lá, a paciência, tem dificuldade de esperar. Tem dificuldade de manter uma boa atitude enquanto espera as promessas de Deus acontecer. Comece a meditar sobre isso, sobre paciência, sobre perseverança, sobre manter um coração animado enquanto você espera. Comece a meditar na história das pessoas que esperaram em Deus e elas receberam a sua promessa. Elas receberam aquilo que Deus havia falado. E paciência não é simplesmente letargia, amados. Olha José. José é um exemplo de paciência. Porque ele foi maltratado, ele sofreu tudo o que sofreu, mas ele se manteve tendo uma boa atitude em todos os momentos. Daniel e seus amigos vivendo na Babilônia souberam viver, souberam esperar. Neemias, Esdras, todas as histórias que nós vemos de pessoas que souberam o momento certo de agir, souberam esperar aquilo que Deus tinha estabelecido, tiveram boas atitudes enquanto esperavam. Amados, que eu e você, nós possamos deixar mesmo Deus lidar conosco e o fruto dele ser desenvolvido em nós. Amados, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. O nosso papel como colaboradores, até no nosso papel como colaboradores, como eu mencionei, nós dependemos do Senhor. Para manter esse coração sempre ensinável e nutrindo com as verdades, nós dependemos do Senhor. Mas isso não quer dizer que nós vamos nos acomodar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão de vida desse mundo aqui. Então, nós não devemos nos acomodar a um padrão de vida que não tem prioridade, um padrão de vida que segue assim, deixa a vida me levar. Não, nós não podemos viver assim. Nós devemos ter uma vida intencional, ler a Bíblia intencionalmente, estudar a Bíblia intencionalmente, orar intencionalmente, jejuar intencionalmente, ou seja, viver uma vida de rendição intencional a Deus. Não, eu vou fazer isso, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja com vontade, eu vou fazer isso. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir uma pregação, eu vou ouvir um louvor, ainda que eu não esteja sentindo vontade de fazer. Amados, essa é a vida
para o bom desenvolvimento do fruto do Espírito. E o Senhor nos convida para esse estilo de vida, para esse modelo de vida. Que eu e você, nós possamos compreender que nós já nascemos de novo, todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o direito de se tornar filho de Deus, ou seja, passa pelo novo nascimento. Nós deixamos de ser simplesmente seres humanos criados por Deus, mas passamos a ser o quê? Filhos de Deus, todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então nós cremos em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, criados à imagem de Cristo Jesus. E ao nascermos de novo, nós recebemos o Espírito Santo para viver em nós e junto com o Espírito Santo o seu fruto. E esse fruto que é depositado em nós em forma de semente precisa se desenvolver para que de fato a nossa vida glorifique a Deus. Aquele texto de João que nós lemos. Deus é glorificado, o Pai é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. E o fruto do Espírito, que nós aprendemos aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que contém essas 9 características, esse fruto precisa ser desenvolvido. E para ser desenvolvido, precisa do quê? Da nossa colaboração. Encontrar um solo fértil e uma nutrição saudável. Então, em nome de Jesus, amados, se você tem lutado, seja com que área for, talvez você lute com a impaciência. Paciência é um fruto do Espírito. Talvez você lute com medo, você vive temendo, amedrontado, tendo crises de pânico. A paz é um fruto do Espírito. Você não precisa ter medo. O amor, que lança fora todo medo, é um fruto do Espírito. Talvez você lute com egoísmo. Ah, não, tudo é para mim, né? Precisa reconhecer primeiro que vive assim, né? Para deixar o fruto do Espírito florescer ali, frutificar ali na sua vida. E aí você vem ver, poxa, mas o fruto do Espírito é bondoso. Dentro da bondade tem a generosidade. Então eu não posso pensar só em mim, tudo sou eu primeiro. Sabe, daí você começa a perceber e você vai deixando o quê? O fruto do Espírito se desenvolver. As pessoas muitas vezes guerreiam com as coisas da carne. Quando nós lemos os versículos anteriores de Gálatas 5, depois você lê lá na sua Bíblia, os versículos 19, 20 e 21 falam do quê? Das obras da carne. Imoralidade, libertinagem, impureza, idolatria, feitiçaria, ira, egoísmo. Tudo isso é obra da carne. E as pessoas estão lutando com isso sem entender que isso precisa o quê? Já foi morto, foi crucificado e precisa ser considerado morto por você. Como está escrito lá em Romanos capítulo 6, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Então nós vamos nos considerando mortos para o pecado e vamos permitindo que o fruto do Espírito se desenvolva. Como eu mencionei, imagina que você é extremamente impaciente, mas você, ao invés de se alimentar com as verdades de Deus, a impaciência ali, aquela ansiedade, né, aquele desespero, ao invés de você se alimentar com as coisas de Deus, você fica assistindo um monte de outras coisas e ainda assiste na velocidade 2, porque você não tem paciência para ouvir na velocidade 1, é muito grande aquele áudio, aquele vídeo é muito grande, então eu preciso adiantar aqui, antecipar, ouvir mais rápido. Como que vai desenvolver a paciência? Não vai desenvolver a paciência, né? Você vai ficar cada vez mais impaciente. Então, são coisas práticas, amados, da nossa vida e que nós precisamos compreender para nós ajudarmos nesse processo do desenvolvimento do fruto do Espírito. Então, que eu e você, nós possamos oferecer ao Senhor o coração ensinável, que é o solo fértil, e uma boa nutrição. Avalie bem aí o que você tem visto, o que você tem ouvido, qual a frequência daquilo que você tem visto, ouvido, a intensidade, sabe? Porque às vezes as pessoas daí acham, então eu não posso mais ver nada, ouvir nada, não é isso. Podemos nos informar, podemos ter o conhecimento natural, com certeza, amados, isso é óbvio. Mas qual que é a prioridade, né? São esse tipo de conhecimento ou o conhecimento da verdade? São as informações, as notícias ou é a palavra de Deus? Então, é sobre prioridade.
Qual é a nutrição que tem mais valor aí dentro do teu coração e da tua mente? Então, que eu e você possamos pensar nisso nesse dia e possamos nos render a Deus, para que haja o desenvolvimento do fruto do Espírito em nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor sempre nos conduz para uma vida, Pai, que glorifica o Senhor. O Senhor sempre quer nos conduzir para uma vida de alegria, de satisfação, de paz. Se nós entendermos isso, nós vamos nos render cada vez mais à atuação do Senhor em nós para o desenvolvimento do teu fruto. Ah, Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, nos fortalece, nos capacita, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Nós queremos sim oferecer um coração sempre saudável, um coração ensinável a Ti. Ah, Pai, aqueles irmãos assim que muitas vezes relutam com a Tua palavra, com as Tuas verdades. Pai, eu oro mesmo para que o Senhor nos ajude. Nós não queremos relutar com o Senhor. Nós queremos um coração rendido, ensinável a Ti, que se constrange quando é corrigido. Ah, Pai, nos ajuda nisso. Nos ajuda a termos um coração assim. Pai, nós queremos a prioridade, priorizar o alimento verdadeiro, que é a Tua palavra. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. As suas palavras, como o Senhor disse, são espírito e vida. E nós queremos nos alimentar disso. Então nos ajuda, Pai. Sabe, nos ajuda. São tantas opções, tanto entretenimento, tanta distração disponível. Nós não queremos ficar presos nessas coisas. Nós queremos ser livres para ter uma mente saudável e para termos um coração que se alimenta corretamente. Nos ajuda nisso. Nos ajuda porque até para termos esse coração rendido, ensinável e nos alimentarmos corretamente através das tuas verdades, nós precisamos de ti, nós dependemos da tua ajuda. Então nós nos rendemos nesse dia e reconhecemos o quanto somos dependentes do Senhor. Ah, Pai, o que nós desejamos mesmo é que nós possamos frutificar e frutificar muito, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja glorificado. Então nos ajuda, porque nós queremos que a nossa vida seja para a sua glória. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.